Todos saúdam o líder da seita. Esse é um manhwa bem antigo, diga-se de passagem, o manhwa já tem quase 400 episódios. Isso é na HAL, porque eu vi que em inglês tem mais de 300. E eu tenho certeza que não tá em dia, porque eu já vi muita coisa desse manhwa, é um manhwa bom demais. Eu não sei se está finalizado, mas todos saúdam o líder da seita. É realmente um dos manhwas mais engraçados que eu já li no Murim, porque é um manhwa que, meu Deus do céu, é muito engraçado, muito divertido mesmo. É claro que o MC com arma não tem como não ser engraçado. E ele ainda no mundo do cultivo, é claro que vai ser masterpiece demais. E essa arte desse manhwa é um pouco estranha. A arte parece ser feia, mas também não é feia. A arte parece ser simples, mas também não é simples. Bom, pelo menos o artista manda muito bem fazer a arte não ser tão feia assim, sendo que ela é bem simplista, mas mesmo assim é um dos manhwas mais engraçados que a gente tem. O protagonista sempre usando arma no mundo do cultivo é muito engraçado. Tanto as expressões, igual a gente vê o do melhor engenheiro do mundo, do Lloyd Fronteira, a gente vê que as expressões dele deixam toda a história mais engraçada. E essa aqui não é diferente. Diferente do Lloyd, esse aqui é um manhwa. E é muito engraçado e vale a pena demais. Infelizmente, tem 1/10 do que tem em inglês. Mas é a vida, né? O que a gente pode fazer? A maioria é meio atrasada, mas fazer o que, né? Mas a gente só tem que aceitar. Eu não sei em espanhol. Espanhol deve ter mais um pouquinho pra quem sabe espanhol. Ou tem costume de ler espanhol. Mais um pouco. Deve ter mais uns capítulos a mais. Eu acho que deve ter entre uns 200 a mais do que em português. A maioria sempre é assim. A maioria das obras em espanhol sempre tá acompanhando a versão americana, tá sempre acompanhando o que tem em inglês, então é bem fácil da maioria das obras sempre estar perto do inglês em espanhol. Mas é isso, eu peço lá que você se inscreva e vamos para o vídeo. Bom, o manhwa começa com o MC falando bem de um figurante, só para ele entrar na seita do MC. A MC tava obcecado pro cara entrar na seita dele, e quando o figurante falou que já estava em uma seita, o MC arranjou uma desculpa com a sua discípula que o figurante tentou tocar nela. Aí o MC com essa desculpa espancou o cara e ainda foi embora. E é claro que o figurante, como um bom figurante, ele falou que vai voltar e se vingar do protagonista, como todo figurante sempre faz. Agora a gente vê um pouco mais da história da seita do protagonista. Agora sobre a seita do protagonista, a seita dos ossos de ferro. O fundador da seita, o líder da seita Wang, uma vez pulou de um penhasco e sobreviveu, então ele montou a seita dos ossos de ferro. O objetivo dessa seita é de ser pessoas com o espírito do homem de ferro e fazer atos direitos, atos justos. Então o líder da seita teve que trabalhar duro por 10 anos e finalmente tornou uma seita sem nome em uma seita de nível 9. Então o líder da seita, ele em certo dia, ele foi mandado para a prisão por se divertir demais em bordéis. O cara cresceu tanto, se sacrificou tanto para no final ir pra morte por causa de imputeiro. E no fim ele foi morto por causa dessas coisas estúpidas. Algo tão bobo e o cara foi morto por causa disso. É foda. Então, agora vamos sobre o MC. O MC que tem o nome Jun Shanshao. É um nome Jun alguma coisa, vou chamar de Jun. E o protagonista, o Jun, ele é discípulo desse homem idiota que morreu por causa de ir em bordel. Desse trágico herói da seita dos ossos de ferro. O MC é discípulo desse retardado. Pra ser preciso, o Jun original. No caso, o Jun original, que é o corpo em que o protagonista está agora. Ele morreu de uma forma tão idiota. Ele foi literalmente acertado pela placa da seita. A placa da seita caiu em cima dele. Ele literalmente morreu quando estava indo para o banheiro. Ele estava indo para o banheiro à noite e a placa da seita caiu nele. Um jeito idiota pra cacete de morrer. Uma forma tão fodida de morrer, ele morreu. Mas parece que ele morreu assim que o MC viu o corpo dele na forma de alma. Mas aquele começo estranho não iria impedir a determinação do MC nesse novo mundo. Ele acabou de chegar nesse mundo e é claro que ele vai dominar esse mundo. Agora o MC quer conquistar esse mundo diferente do mundo original dele, que era um mundo normal, assim como os outros viajantes de outros tempos e de outras histórias, igual ele lia quando estava na Terra. Ele vai bater em todo mundo desse mundo, vai bater em todos os gênios e se tornar o número 1 desse mundo. Técnicas raras, técnicas de cultivo, pergaminhos secretos e todos os tipos de sistema. O MC vai ter tudo e ainda mais. Aí aparece que ele também tem o sistema, o nome da seita, Ossos de Ferro, o líder da seita é ele, o Jun, nível da seita, nível 9, aí tem um negócio lá, construção da seita, nível 1, membros da seita 1/100, valor de contribuição à seita 0/100. A seita realmente está em estado crítico nesse começo. A tarefa principal dentro de 100 anos é fazer a seita dos ossos de ferro, a seita mais forte da Terra Estrela, com 100 mil discípulos. Se falhar nessa tarefa, a alma do hospedeiro irá ser destruída imediatamente no tempo limite. Então se ele não completar isso, ele tá fudido da Silva. O MC até ficou surpreso com essa missão principal, mas ele encara a dura realidade. Membros atuais da seita. Ele literalmente só tem uma pessoa, que é a menina lá, discípula dele. Ele literalmente tá na merda, não tem quase ninguém
Problema 2. O nível atual da seita, nível 9, quase se tornando uma daquelas seitas inferiores. Ele tá quase para ser rebaixado. Problema 3. Talentos pessoais. Ele só é literalmente bonito. Isso é muito ruim ainda, nem é tão bonito assim. O cara só tem aparência de poder positivo. Isso é quase inútil. Ele até brinca falando que está só sonhando e nada aconteceu. Ele tá na terra lendo uma oásis normalmente. E ele até tenta voltar para debaixo da placa porque o cérebro dele deve ter sofrido alguns danos quando a placa caiu. Só que o sistema notificou uma mensagem nova. Parabéns ao hospedeiro por abrir o sistema. Por favor, receba seu presente. Aí o MC levanta cheio de felicidade para ver o presente que o sistema deu para ele. E o presente que o sistema deu para ele não era nada mais que um anel que parecia mais uma pulseira e era muito maior do que ele. E era umas 5 vezes maior do que uma pulseira normal. Aí agora é capítulo 2. O nome do protagonista é Jun, como vocês já sabem, e o nome foi dado pela família dele porque os pais esperavam que ele seria feliz. O significado do nome dele seria feliz todos os dias, só que ele está triste. Agora, um pouco mais sobre a seita. Enquanto o MC tentava colocar a placa da seita no lugar de volta, ele pensava: já que eu peguei essa missão extremamente difícil do sistema, é praticamente impossível a seita dos Ossos de Ferro ser a mais forte do Reino Estelar. E ainda mais, ter 100 mil discípulos, sem mencionar que tem um tempo limite de 100 anos. Ele sempre pensa mais sobre ele parar nesse mundo. Nas novelas de artes marciais que o MC leu, os hospedeiros pegam equipamentos de experiências ou poder, literalmente todo tipo de hack para ajudar ele na sua trajetória. Então por que diabos ele ganhou um anel gigante inútil que ele não sabe para que serve? Aí ele foi checar o anel que parecia mais um bracelete. Então tem um jogo de luzes para ele ver o que tem dentro do anel, e ele vendo pelos efeitos visuais deve ter alguma coisa dentro. Mas quando ele entrou lá dentro do anel para ver o que tinha, tava literalmente vazio e só tinha um tijolo no chão. Ele tinha uma cara de decepção do caralho por ganhar apenas um tijolo. Ele ainda gritou: cadê meus artefatos e essas habilidades mágicas? Aquele hack básico dos protagonistas das novelas, que no caso não é o que ele tá ganhando agora. Ele queria um ovo de uma besta mítica só para começar, então quando a besta mítica crescesse, ela poderia ser a guardiã dele, ela poderia proteger ele. Mas ele escuta alguma coisa balançando dentro do tijolo, então ele já imaginou que ia ter algum livro com artes marciais roubadas ou algo do tipo. A felicidade dele até aumentou na hora, ele estava tão feliz, até apareceu umas letras e números naquele tijolo. O que tinha no tijolo era tempo restante até a explosão: 99 anos, 355 dias, 23 horas e 58 minutos e 46 segundos. Então o protagonista, quando viu isso, claramente na hora ele já jogou o tijolo no chão xingando o sistema e falando: isso não é artefato, isso é uma bomba. E o tempo no tijolo nem estava contando direito, não tinha nem como usar essa porcaria direito. Aí vem o sistema falando: isso é uma bomba da alma, ela tem emoções e pensamentos próprios. Se você deixar ela infeliz, ela apenas irá acelerar o tempo da contagem e você não vai saber quando ela vai explodir. Aí ele na hora ficou horrorizado e começou a rezar pro tijolo desesperado, como se estivesse adorando ele. Ele ficou falando pro sistema que está farto disso, ele quer ir pra casa logo, e ainda falava pro tijolo não levar isso pro pessoal, porque não é culpa do tijolo, ele não quer que o tijolo estoure na cara dele. Aí o sistema foi ativado e disse que, como hospedeiro, ele não tem outra escolha a não ser completar a missão principal, e se o protagonista tiver uma atitude negativa no meio do processo e não fizer nada, a bomba irá explodir com antecedência e levar ele na explosão. Mas o sistema foi bonzinho e deu uma espada para o MC que estava querendo cometer o oposto de viver, e a espada quase acerta as bolas dele quando ela tá caindo. Agora tinha uma espada e o sistema ainda falou para ele fazer bom uso dela. Então o protagonista só aceitou a espada e saiu do anel. Agora no sistema tinha o nível de construção da seita. O MC fazia várias perguntas pro sistema que respondeu, mas tudo sempre ia parar no fato de ele ter que reunir discípulos. Mas agora que ele viu toda a loja, tudo que ele pode comprar no sistema e tudo que ele pode ficar mais forte no sistema, ele está mais motivado do que nunca para conseguir novos discípulos para a seita dos Ossos de Ferro. E é isso, esse foi um pouco do começo dos 2 primeiros capítulos. Eu quero trazer muito mais desse manhwa e é isso. Tchau, até mais.